1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, versículo 14. Olha o que Davi disse quando sentou no trono, quando Deus cumpriu a promessa. Versículo 14. Tem um voluntário aqui. Jonathan, passa aqui o microfone para alguém. Você que quer ser o voluntário e quer ler, faz assim com a mão. Passa aquele outro lá. Tem um voluntário, eu vou trabalhar com vocês aqui. Versículo 14. 1 Crônicas 29. Tem alguém? Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Então veja o que Davi diz. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E das tuas mãos nós o recebemos e devolvemos. Tudo que você tem é de quem? Veio de quem? E volta para quem? Então, Davi reconhece que ele chega até o trono, porque o trono é de quem? E ele está ali por causa de quem? E tudo que ele vier possuir é por causa de quem? Então, isso é reconhecer que Deus é o Senhor de tudo. Quando você tem isso no coração, você vai entender o que nós vamos ler agora. Vamos lá para a apostila. Nós somos solicitados a dar quanto por cento? Engana-se aquele que acha que Deus pede 10%. O que Deus pede de nós é 100%. Aliás, nós precisamos entregar a nossa vida por inteiro. Pois a Bíblia nos ensina que tudo pertence a quem? Portanto, qualquer coisa que lhe devolvermos, já era dele primeiro. Deus testa seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Deus testa seus filhos, instruindo-os a devolverem uma 10ª da sua renda para o seu tesouro. Ou seja, a tesouraria da igreja. Nós chamamos de essa 10ª de toda a renda. Nós chamamos de quê? E esse dízimo tem que ser entregue na tesouraria que é o tesouro de quem? Vamos lá. Mas ele também nos convida a dar ofertas. Acontece que ainda não é tudo. Deus apela para ofertarmos a nós mesmos como sacrifício vivo, para sermos usados por ele, como ele achar melhor. Preste atenção, porque muita gente resiste a dar o dízimo, porque não se entregou a Deus por inteiro. Dá para entender isso? Se você prestar atenção, vai sair toda a mentira do seu coração e da sua mente em relação ao dízimo. Preste atenção àquilo que você está lendo aí, ao conteúdo. Deus nos quer por inteiro, então não adianta dar apenas 10% por obrigação, por religião, para mostrar ao pastor, para mostrar a alguém, para requerer algo de Deus. Mas quando você entende que Deus te quer por inteiro, no total, tudo, você consegue dar a 10ª, porque você não vai sentir falta, porque tudo é dele. Dá para entender isso, irmãos? Se lembre que vocês serão os futuros pregadores sobre esse assunto, e vai combater Satanás nessa área. Vamos lá? Quando chegamos ao ponto de reconhecer que tudo que temos e somos pertence a Deus, a obediência fiel, as expectativas dele se tornam um prazer. Eu não faria parte de uma igreja que não ensina sobre dízimos e ofertas. Nunca. Estou falando de experiência própria. Eu não faria parte. Algo tem de errado ali. E quem está lá não é o Espírito de Deus. Se o pastor não ensina ao rebanho a maneira correta de dizimar e a maneira correta de ofertar, este homem ou esta mulher não foi levantada por Deus. Tem algo errado aí.
Amém, crente? Tudo bem até aqui? Quando você vê um pastor que não dizima, tem algo de errado na vida dele. Porque aqui está escrito em 1 Crônicas 29:14, que tudo que temos é de Deus. E quando alguém questiona sobre dar a 10ª parte de sua renda, ele não se entregou a Deus por inteiro. Amém? É isso que nós devemos entender. É simples, mas o homem complica. O dízimo, vamos continuar, é um princípio de fé e obediência, que se for praticado, trará o quê? Bênçãos grandes sobre a nossa vida. Dízimo significa literalmente 10%. E Deus manda que devolvamos 10% do que ganhamos para a sua obra. Quem mantém a obra de Deus não é o governo. Quem mantém a obra de Deus são os fiéis. Mandamento está aí grifado. Vamos lá, todos declarando. Mandamento é para ser obedecido e não questionado. De novo, mandamento é para ser obedecido e não questionado. Quando Deus dá uma ordem, não questione. Não entendi, faça. Deus deu a ordem, não queira entender o porquê, porque Ele não te deve explicação de nada. Engana-se quem espera uma explicação de Deus quando Ele dá uma ordem. Faça imediatamente, sem questionar. Faça, obedeça, porque mandamento é para ser obedecido e não questionado. Nunca mais esqueça isso. Amém, igreja? Então, nós vamos aprender agora algumas coisas que nós precisamos saber sobre o dízimo. Primeiro ponto, vamos lá? Se você devolver o dízimo, atrairá, se você não devolver o dízimo, perdão, atrairá o quê? Maldição financeira sobre a sua vida. Pessoas que não devolvem o dízimo, normalmente gastam com o quê? Ou consertando coisas Vamos repetir isso. Pessoas que não devolvem o dízimo, normalmente gastam muito mais com a farmácia, ou consertando coisas recém-adquiridas. Você compra e o negócio já está quebrando. Do nada. Ou é roubado. Ou não funciona. Você pode não querer dizimar. O problema é seu. Mandamento é para ser obedecido e não questionado. Porém, a maldição é inevitável. Você não dá, mas aquela parte que você não deu, você vai gastar muito mais. Com coisas quebradas ou na farmácia. Enfermidades que poderiam ser curadas por causa da sua obediência. Amém? Ponto 2. Muitos dizem: eu não devolvo o dízimo, porque não sobra. Muitos aqui já disseram: eu não posso devolver o dízimo esse mês, porque não vai sobrar. Mas quem disse que devemos devolver a sobra para Deus? Só os libertos dão glória para Jesus. Se você dizimar do dinheiro que sobrar, quando Deus for abençoá-lo, Ele visitará primeiro todos os fiéis da terra, e se sobrar, Ele dará a você também. Dê glória aí a Deus. Eu tenho visto isso na vida de muita gente, você tem que perceber também, na sua própria vida. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele tem você como prioridade também. Quando você coloca Deus como sobra, se sobrar eu dou, Ele diz lá em cima: quando eu for abençoar todos os fiéis, o que sobrar eu lhe dou. Quem quer viver de sobra? Quem quer viver de resto? Glória a Deus que ninguém quer, né? Senão eu já ia parar aqui, chamar você aqui à frente e a gente já ia ministrar em você. Ponto 3. Outros dizem: eu não devolvo o dízimo porque eu estou em dificuldades. Mas a verdade
é que esta pessoa irá continuar com dificuldades financeiras se não deixar de roubar do seu melhor amigo, que é quem? Continue roubando a Deus, e a sua situação vai piorar. Quando você escolhe pagar o que deve a Deus, devolver o que é de Deus em primeiro lugar, você sai da dificuldade financeira. Dessa noite é Gênesis 28. Nós vamos ler a partir do 18. Gênesis 28, a partir do 18 até o 22. Gênesis 28, do 18 ao 22. Vamos ler o texto bíblico e depois vamos entendê-lo. Versículo 18 diz: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Versículo 28. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Está aí o texto que nós vamos analisar agora. Amém? Então vamos para a nossa apostila. O avô e o pai de Jacó. Quem lembra quem era o avô de Jacó? Abraão. E quem era o pai de Jacó? Então, o avô e o pai de Jacó, Abraão e Isaac, foram dizimistas fiéis. Mas ele não era. Esse é o problema aqui no texto. O avô e o pai de Jacó foram dizimistas fiéis. Alguém na sua casa pode até dizimar. Alguém da tua casa, parente, pode dizimar, mas ninguém dizima no teu lugar. O avô e o pai de Jacó eram dizimistas fiéis, mas Jacó não era. Mesmo vendo o exemplo de seus familiares, recusava-se a tornar-se dizimista. Tem muita gente assim. O pai é, a mãe é, o marido é, a esposa é, mas ele resiste. Ele dizima uma vez ou outra e quer a bênção do Senhor. Ele não é fiel. Nós vamos falar sobre isso. Até Betel, ele não era dizimista, mas ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó não era convertido e nem dizimista fiel, por isso sua vida ia de mal a pior. Vamos repetir isso. Jacó não era convertido e nem dizimista fiel, por isso a sua vida ia de mal. Em Betel, após ter um encontro com Deus, converteu-se e tornou-se um dizimista fiel. Desde então, começou a provar da provisão de Deus. Ponto 1, todos lendo. Deus abençoou Jacó profissionalmente, abrindo uma porta para ele trabalhar na fazenda do seu tio Labão. Ponto 2. Deus abençoou a vida sentimental de Jacó, permitindo que ele casasse com a mulher dos seus sonhos, a filha do patrão. Ponto 3. Deus abençoou a vida familiar de Jacó, agindo e mudando o coração de seu irmão Esaú, tirando o ódio do coração dele, tornando-os amigos
novamente. Ele se tornou mais rico do que o seu sogro. Gênesis 30, 43. Vamos ler mais um texto bíblico que comprova o que Deus fez na vida de Jacó, após ele fazer um voto e decidir ser como Abraão e Isaac, fiel a Deus. Gênesis 30, 43. Nós estamos aqui lembrando do que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gênesis 30, 43. Vamos ler esse versículo que talvez futuramente seja o seu versículo. Talvez Deus faça isso na sua vida também. Talvez, se você decidir nesse seminário, querer, desejar, obedecer, Deus faça isso na sua vida. Gênesis 30, 43. Vamos ler? E o homem se tornou mais e mais rico. De novo. E o homem se tornou mais e mais. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Marque esse versículo para você entender que este é o resultado de quem faz voto com Deus, de quem faz aliança com Deus, de quem decide crer na palavra. A palavra, ela produz esse resultado. E o homem que estava indo de mal a pior, olha o que o texto diz: agora se tornou mais e mais rico, tendo muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos, mais do que Labão. Quem crê na palavra? Não é mentira não, irmão, está na palavra, é verdade. Tudo porque ele fez um voto, tudo porque ele decidiu obedecer, como Abraão e Isaac, que estava debaixo da bênção do Senhor. Agora nós vamos ler Malaquias 3:8. Muita gente estava ali me perguntando por que não começou o seminário com esse versículo? Não, a Bíblia inteira fala sobre dízimo e oferta, irmão. Não existe apenas um versículo isolado, é a Bíblia inteira. Malaquias 3:8, nós vamos analisar esse texto agora. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 8. Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos? A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. O homem pode roubar a Deus? Pode. Rouba onde? Como? Nos dízimos e nas ofertas. Quando lemos esse texto, vemos Deus chamando de ladrão aquele que não... Pronto, para Deus quem não dizima é o quê? Está na onde? É isso que você tem que sair daqui crendo. Está na onde? Não é uma denominação, não é um líder espiritual, é a Bíblia. Quem não dizima lá no céu é conhecido como? Quem chama? O próprio Deus. É Deus quem está falando com o seu povo através do profeta Malaquias. Imagine ladrão cantando no altar, e como tem. Trabalhando no diaconato, e como tem. No corpo de obreiros, é o que mais tem. Ladrão tomando santa ceia, é o que mais tem. Há pessoas que dizem que não dizimam, mas ofertam grandes quantias. No entanto, o profeta Malaquias vai falar da oferta roubada, no capítulo 1, no versículo 13. Hoje nós só vamos ler. No seminário, nós ainda vamos explanar isso aí. Hoje nós só vamos ler Malaquias 1, versículo 13. Voluntário, cadê o microfone? Voluntário para ler o versículo 13. Leia de pé, por favor, se você puder.
E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis e roubados, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Serve-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pode sentar. Olha o que Deus está falando, irmãos. Existem esses tipos de ofertas que o povo de Israel ofertava. E nós aqui da igreja, Cálice Transbordante, que estamos nesse seminário, sabemos que às vezes damos oferta de maneira errada. Tem gente que oferta, mas não sabe o que é oferta. É por isso que esse seminário foi levantado, para você conhecer a verdade e entregar a Deus com excelência a oferta que Ele merece, porque Ele não é qualquer Deus. Amém, igreja? Então Deus está repreendendo o povo, dizendo: como eu vou aceitar esta oferta da vossa mão? A oferta enferma, coxa, dilacerada. Nós vamos entender isso ainda nesse seminário, mas vamos ler aqui. Quem oferta quantia que não foi dizimada, oferta quantia roubada de Deus. Presta atenção, quando você diz que não quer dar o dízimo, mas você vai dar a oferta, pode ser até uma oferta grande para você, mas você está ofertando uma quantia que foi roubada de quem? E você está oferecendo para quem? Então você não pode dizer que só vai dar oferta, porque você está dando dinheiro amaldiçoado para Deus. O que devo fazer? Devo colocar em ordem a minha obediência na área dos dízimos e oferta. O que devo fazer? Vamos repetir. Devo colocar em ordem a minha obediência na área do dízimo e oferta. Irmãos, é seminário de libertação. Olha quanta gente tem aqui. Vamos mais forte. O que devo fazer? Amém. Quem pensa que Deus não leva em conta detalhes, está afirmando que Deus é o quê? Que Ele próprio não leva a sério os mandamentos que Ele mesmo deu. Cuidado, irmãos, com seus pensamentos e atitudes diante de Deus, dizendo que está servindo a Deus e entregando a Deus. O seu grande desafio, o nosso grande desafio, é fazer uma autoanálise e decidir organizar-se nesta área. O assalariado tem mais facilidade de organização do que o trabalhador autônomo. Cadê os autônomos aí? É difícil, irmão. Os assalariados já tem ali o contra-cheque, já tem tudo anotado, já sabe quanto vai ganhar, o que vai ser descontado. Mas quem é autônomo descontrola, é ou não é? Tem que ter organização. Então crie uma estratégia para anotar as entradas e devolver o dízimo. Recebeu algo, anota. Seja organizado, irmão. Deus é organizado. Crente tem que ser como Deus, se espelhar nele, imitar ele, ser a sua imagem e semelhança. Quem está entendendo? Deus não é Deus de bagunça e de confusão. Quando a dracma foi perdida, ela teve que procurar e achar, porque 9 era incompleto. Deus queria quantas? 10, para ser completo, totalidade, 100%. Amém, irmãos? Quer um conselho? Quem quer um conselho? Então vamos dar um conselho bem alto aí. Limpe hoje mesmo o seu nome no sistema de crédito. Você acha que não tem SPC lá em cima, não?
Vá trabalhar na obra de Deus no campo missionário, sem ser fiel, organizado, obediente, para você saber como é que funciona. Amém, irmãos? Pausa. Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva. Sinais claros, claros, irmãos. Eu fiz questão de colocar isso, claros, que fica perceptível, bem visível. Qualquer um percebe essas coisas. Sinais claros de uma maldição, ou várias, na área financeira. Aí primeiro, claro, que eu tinha que colocar a mulher que gasta, né? Claro. Homem gasta menos. E quando o homem não é dizimista fiel, ele quebra a cara. Então vamos lá. A mulher vai lavar o cabelo, os cabelos. Tem mulher que tem pouco cabelo, dá menos gasto. Quem quiser que pense. A mulher vai lavar os cabelos e o frasco de shampoo espatifa-se no chão e derrama. Quantas vezes isso aconteceu? Ponto 2. O sabonete fica boiando na água e derrete. Tem gente que acha que essas coisas são... Isso é besteira, é meninice. E isso já é sinal. Eu é que não vou andar com uma pessoa dessa. Todo dia, ao lavar a louça, algo se... Quarto, a comida queima ou o tempero é colocado na quantia errada. Exagero do tempero. Já é sinal de maldição ali. Aí agora alguém me encarou assim. É isso mesmo. Aí tem gente que diz, não, é porque eu acordei hoje. Quem está debaixo da bênção, mesmo que esteja com a cabeça, o anjo vem, o Espírito Santo vem e tudo dá certo. Porque a bênção vem do Senhor. E Ele guarda o que é seu. Porque você está em obediência. Quinto, você compra uma roupa e não demora muito, já está? Já aconteceu, já? Aí já manda para a costureira. Aí reclama da loja. Tem nada a ver com a loja, o problema é você. Sexto, vamos ler. A compra programada para durar um mês acaba antes de quantos dias? Tem um devorador terrível lá, né? Sétimo, você compra um carro novo e só vive gastando com ele. Os que ainda não compraram, se preparem. Oitavo, a doença sai de uma pessoa e passa para outra da família o ano inteiro. A mesma doença. É de um para o outro, fica assim pulando, de galho em galho. Nono, a formiga visita o quê? Mesmo com a tampa fechada, ela entra. Se ela não entrar, entra outro bicho. Décimo, o leite azeda onde? 11º, você ora e faz campanha para as portas do sucesso serem abertas, mas a verdade é que elas estão abertas em direção ao quê? E você acha que não deveria participar de um seminário como esse? E no próximo seminário trazer alguém? Faça a obra de Deus, irmãos. Leve a palavra, alguém está precisando dessa libertação. 12º ponto, você perde dinheiro constantemente ou é assaltado. Quem nós já sabemos, quem é dizimista, irmãos, o dinheiro que você perder volta para sua mão. De uma maneira ou outra volta. A quantia vem a mais ou vem a mesma, mas não vem a menos. Eu só posso ministrar isso aqui porque eu vivo. Eu não estou trazendo cópia não. No final aqui do seminário eu vou estar indicando aos irmãos o livro. Eu participei há 15 anos atrás de um seminário. E eu vou estar aqui dando meu testemunho no final do seminário. E quem quiser adquirir o livro,
nós vamos fazer o pedido para você também ser liberto. Eu estou pregando o que eu vivo. Eu conheço Deus nessa área. E quem me acompanha, se não quiser, eu não quero perto de mim. Porque eu vou ser atingido. Então selecione as amizades. E cuidado quando você colocar a mão sobre a cabeça. Porque você se coloca no lugar da pessoa. E fica amaldiçoada também. Eu fiz isso. Coloquei a mão e eu recebi a maldição que estava sobre a vida da pessoa, porque a pessoa era infiel a Deus. E na minha casa a maldição entrou. E eu pedi a Deus perdão e misericórdia, porque eu conheço a palavra, eu conheço Deus nessa área. E eu coloquei a minha mão. Então hoje em dia, para eu descer do altar e colocar a minha mão, só por revelação, por ordem. Alguém pode até achar ruim, mas quem conhece nunca mais fica envergonhado. Amém, igreja? Vamos descer. O que o homem semear, ele, diga isso em alta voz. O que o homem semear, ele colherá. Nunca mais culpe ninguém pelo que você está colhendo hoje. Quem semeia roubo, colherá roubo. Pare de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Coloque a sua obediência em dias. Vamos ler Gálatas 6:7. Vamos ler a palavra que liberta, que é poderosa. Não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, e assim eu creio. Gálatas, capítulo 6, versículo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Está na Bíblia. Malaquias 3:10, outro voluntário. Esse versículo tem uma profundidade muito grande. Se você entender, você vai concluir hoje a primeira parte do seminário, com vitória. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Quem está falando aqui? Quem está falando aí? Entenda que há uma unção. Quem gosta de unção? Tem pentecostal aqui no seminário? Ou no seminário ninguém é mais pentecostal? Há uma unção poderosíssima atrás dessa fidelidade. Pois esta fidelidade faz o pouco se tornar em muito, faz o caro ficar barato, afugenta a enfermidade e acaba com o desperdício. Quem é fiel a Deus, recebe esta unção. Então eu grifei aí para você declarar isso sobre a sua vida. Que esta unção está sobre a sua vida e é isso que vai ser atraído agora, a partir de hoje. Está sendo liberado hoje, no primeiro dia do seminário. Vamos lá. Repita isso com o coração aberto e com fé. Pois esta fidelidade faz o pouco se tornar em muito, faz o caro ficar barato, afugenta a enfermidade e acaba com o desperdício. A partir de hoje, você vai fazer prova com Deus sobre isso. Se você é fiel, o pouco vai se tornar em muito. Se você é fiel, o caro fica barato. Para você, para outros não, mas para você fica barato. Afugenta a enfermidade não fica, porque a enfermidade produz gasto. O dinheiro que você gasta em remédio, você poderia gastar em alimentação. Então, se você decidir ser fiel, esta unção vai ser derramada e transbordar sobre a sua vida. E o desperdício vai acabar. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Mais uma vez, diga aleluia. Tomar posse, irmão, daquilo que Deus está liberando. Esta é a fidelidade que faz aparecer a diferença entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Se não dizimarmos, essa unção ficará. Olha o perigo. Se você não dizima, essa unção que você declarou vai ficar lá, retida. Deus não vai liberar. Quando a igreja não é dizimista, Deus não dá. A culpa é de quem não dizima. Quando a igreja não pratica, a liderança não pratica, o corpo de Cristo não pratica este princípio de obediência e fé, Deus não vai liberar revelações. O mantimento mais importante da casa de Deus é o quê? Que sai da onde? Se você não dizimar, Deus não mandará o mantimento celestial. E sem ele, você ficará. Você está vendo muitas igrejas fracas? O povo doente, enfermo. Não tem mais libertação, não tem mais cura, não tem milagre. Não tem restauração, não tem testemunho de nada. É a mesma coisa. Roda, roda, pula, pula. Mas ninguém vê milagre. Roda, roda, pula, pula. A mesma música, a mesma pregação. Reza 7 vezes o Salmo 91 e é pouco. E o demônio não sai. Porque Deus não está lá. Deus não está com ladrão. Deus não está com quem é desobediente. O pecado da desobediência é igual ao pecado da feitiçaria. Amém, irmãos? Então, eu quero congregar em uma igreja aonde há um povo obediente e fiel à palavra. Eu não ouvi um glória. Porque eu não quero estar no meio de um povo fraco. Eu quero estar no meio de um povo que conhece o seu Deus. A palavra diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, fará maravilhas. Amém, igreja? Quando você devolve o dízimo, você está garantindo a mensagem de cada culto. Olha que maravilha. Quando você começa a roubar a Deus, até o altar secará para você. Você fica assim: pastor, e eu? O Senhor revelou tudo, falou para todo mundo, e Deus falou com todo mundo na palavra, e falou com todo mundo na oração. Comigo nada. Você é o quê? Você é fiel? Quem é você em Deus? O que você tem feito para Deus? Tem entregado tudo ou ainda tem questionado? Está esperando o quê? Você não pode reclamar se o altar secou para você. Pode pensar nisso, irmão, é muito sério isso aqui. O único que não quer que você dizime é quem? Ah, o nome dele você diz alto, né? O único que não quer é ele. Ele é o único. Colocando o quê? Constrangimento e dúvida no seu coração. Os amigos do mundo dizem: vai dar dinheiro para o pastor? Quantos já ouviram isso? Eu, quando era membro, eu ouvia isso também. Vamos repetir essa frase: continue sendo fiel em sua obediência nos dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Amanhã nós vamos dar sequência.